Michael, nesse momento, está entre Flamengo e Cruzeiro. Quero saber sua opinião. O Flamengo vendeu por 7,5 milhões, como colocou o Marco Aurélio, então 8 milhões eu não sou a favor do Flamengo pagar mais caro do que vendeu, Rafa. Quero saber sua opinião. Eu acho que o Flamengo vendeu em dólar, galera. Pesquisa aí que eu acho que o Flamengo vendeu o Michael. Na época foi em dólar. Vamos lá. Bom, sinceramente, Arthur, Michael por 3 milhões, que você falou, né, de uma proposta do Flamengo, aí eu acho que não tem muito o que pensar, não. Eu acho que o Michael vale muito mais que isso. É a compra que eu diria tá barato. Acho que é um jogador que, como o Arthur destacou, ele ganhou essa versatilidade. O Michael, que a gente conheceu, né, o Arthur falou desse grande destaque que ele teve como ponta direita. Isso é muito interessante, assim. O jogador que consegue ter essa versatilidade, ele ganha uma força dentro de um elenco que é muito importante. São aqueles jogadores coringa, aqueles jogadores que você consegue ter e evitam um elenco um pouco mais inchado, um elenco com muitos jogadores, alguns até insatisfeitos. Pô, você tem um cara que joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, bem, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, o Bruno Henrique, que joga na ponta esquerda e joga na ponta direita. Quando o Tite bota ele na ponta direita, o Bruno Henrique consegue fazer muito pouco, porque não é a característica dele. Então, o Michael é sim um jogador que eu gosto. Não acho que chega para ser titular, sobretudo porque o Tite está gostando dessa característica de ter um meia jogando aberto pelo lado direito, que a gente chamou algumas vezes aqui até de falso ponta. Características do Gerson que são um pouco mais diferentes, como o Tite gosta de dizer, um pouco mais de retenção. O Michael é um driblador e um finalizador. O Michael é um jogador que parte para cima, jogando pela ponta direita. O Flamengo vai ter algo muito interessante que o Flamengo tem pouco, que é a linha de fundo. O Ayrton Lucas, por exemplo, é um cara que poderia estar fazendo isso, mas ele acaba não fazendo tanto. Você ter um destro na ponta direita, isso é bem interessante como o futebol muda, né? Há não muitos anos, os pontas direitas eram todos destros. E se dizia que se o jogador fosse canhoto e jogasse pela direita, ele ia ficar torto. Isso aí, torto. Não, tá com o pé trocado, tá torto. Hoje essa realidade mudou e é até incomum. Eis que surge Robin para mudar isso. Robin jogava, dizem que há muitos anos, ainda nem um ponto, é um meia, né? Mário Sérgio sempre gostava de jogar com o pé trocado porque ele dizia que isso abria o campo para ele. Ele girava o corpo para o seu pé dominante, que está para dentro do campo, e o campo se abria, ele conseguia enxergar melhor e trabalhar melhor. Ronaldinho Gaúcho cansou de jogar pelo lado esquerdo do campo, sendo destro também. Mas é relativamente incomum. Você vê alguns jogadores, por exemplo, você vê o Arias jogando pela ponta direita e tal, mas não chega a ser tão comum. No Flamengo mesmo, nitidamente está acontecendo isso. Você tem o Cebolinha, que eventualmente vai para a direita, mas é melhor na esquerda. Bruno Henrique, nem se fala. Bruno Henrique, onde ele consegue jogar alguma coisa ainda, é pelo lado esquerdo. Luiz Araújo é canhoto, joga onde? Na direita. Então, até isso eu acho que traria de diferente, que é um ponta que vai à linha de fundo. Acho que o Pedro agradece. Eu acho que em alguns momentos eu acho que falta um pouco isso. Acho que um centroavante pode ser municiado, sim, pela linha de fundo, que é aquele cruzamento que todo mundo fala que é aquele cruzamento que mata a defesa, né? Qual cruzamento? Isso a gente aprende de criança. Qual cruzamento que facilita... Diga lá. O gol da seleção ontem, o Hendrick de cabeça, o passe do Vini Júnior, cruzamento do destro na ponta esquerda. Isso aí, exatamente. Era o Ian Couto? Eu não vi a narração dos gols. Foi o Vini Júnior na ponta esquerda, cruzou de direita para o Hendrick, centralizado, cabeçando. Ele abre e faz o cruzamento. Um cruzamento. É uma jogada que não sai gol se fosse pela direita. Dificilmente. Sim. Então, vamos lá. Então, eu acho que isso acaba sendo muito interessante para o time do Flamengo ter mais esse ponto. Lembrando que, e aí, se precisar pela ponta esquerda, pode contar com o Michael. Ele é bom também. Acho que o Flamengo ganha esse drible. Então, em certos momentos do jogo, você ter o Cebolinha, que é um driblador pelo lado esquerdo, e o Michael, que é um driblador pelo lado direito, eu acho que pode causar uma confusão muito grande. Acho que o Michael é um cara que, com confiança, ele faz uma fumaça legal.
é um jogador que eu acho que hoje parece estar mais maduro, até na finalização. Acho que hoje o Michael é um jogador que finaliza melhor. Uhum. Ele tem, o Michael, às vezes, ele parece peladeiro, mas ele tem alguns bons fundamentos. Apesar de não ter tamanho, ele consegue cabecear, consegue chutar de perna direita. Então, para mim é um jogador muito, muito interessante. Versátil. Versátil. Acho que formaria um ataque interessante. E tem uma coisa para mim, Arthur, que todo time tem que ter. É aquele jogador que ele é banco, cuja função é incendiar um jogo. O jogo tá morno, tá muito amarrado e tal, e aí você bota um driblador, um jogador rápido, um jogador que muda de direção, que parte para cima, que não desiste, para ele dar aquela incendiada no jogo, vai incendiar a torcida, vai criar dificuldade, vai fazer uma fumaça. Para mim, o Michael tem muito essa característica. Agora, sobre o preço, é sempre complicado falar, né? Eu acho que eu sempre digo isso, você determinar preço de jogador implica que você tenha feito uma pesquisa prévia de mercado para saber quanto os clubes costumam pagar para um jogador daquela característica. Mas acho que o Michael que saiu, com todo respeito ao futebol árabe, eu não sei se o futebol árabe é capaz de valorizar um jogador tanto assim para o Flamengo voltar lá e pagar mais do que pagou. Eu não sei se faria tanto sentido. E o que o Flamengo seria capaz de fazer com esse dinheiro? Agora, 3 milhões? A gente pagou quanto no Luiz Araújo? Alguém lembra? 7 milhões e meio, eu acho. Eu vou pesquisar aqui. Eu acho que foi 7,5. 7,5. Luiz Araújo, segundo o Globo Esporte, custou 9 milhões de euros ao Flamengo, tá? Michael, por exemplo, como o Arthur falou, o Flamengo fez uma proposta de 3 milhões. De dólares, hein? Lembrar. Vai ter um jogador por 1/3 do valor, até um pouco menos. E assim. Luiz Araújo foi dólar. Sim, 1/3, vamos colocar 1/3. E aí eu acho que, pelo que os dois, até pelo que mostraram no Flamengo, eu acho que seria difícil até mesmo o Luiz Araújo voltar a jogar, apesar de todo o esforço que o Luiz Araújo tem para jogar, acho que ficaria difícil para ele. Posso ser sincero, para encerrar o tema? Pode. Eu não acho justo o Al Hilal querer vender pelo mesmo preço ou mais do que pagou. Não acho justo. Por quê? Porque o mundo inteiro está vendo que eles estão abrindo mão do Michael para liberar a vaga de estrangeiro. Ou seja, existe uma diferença entre alguém ir lá no Al Hilal, bater na porta e falar, quero esse cara. E uma diferença do... Vocês estão vendendo aquele cara? Pô, tô aqui. Existe uma diferença. Se eu chegar para você e falar, Rafa, quero comprar teu carro. Por quanto que tu vende? Tu vai pegar a tabela FIPE, tu vai botar mais e vai falar, o valor é esse aqui. Se você quiser, você paga, vai ser bom para mim, vou ganhar mais do que ele vale. É diferente do que você meter uma placa, um adesivo no teu carro, vendo. Eu vou perguntar, quanto você está vendendo, Rafa? Vai estar abaixo do preço que você ia dar se eu estivesse procurando. Oferta e demanda. Então eu não acho certo você pegar um cara que você está abrindo mão, tipo assim, pô, eu preciso liberar esse cara. Mas também não vendo por qualquer preço. Se você não conseguir vender ele, você vai desistir do Rafael Leão? Vai ficar com ele? Não. Entendeu? Não, você tem que perder o Michel de qualquer jeito. Você precisa liberar. Ou você vai vender outro estrangeiro. Tem outro? Vai vender o Neymar? Entendeu? Então, assim, confesso que não acho justo os próprios caras quererem lucrar muito numa situação onde eles estão abrindo mão. Agora, logicamente, eu ia entrar nesse assunto aí. Concorrência. Se tiver só o Flamengo atrás, beleza. Agora, se o Cruzeiro estiver firme, igual estão falando, aí você valoriza a situação. Pode virar. É a tal da demanda, né? É a tal da demanda, né?